Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, no ar o jornal da Haq TV e vamos ao tópico. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, Paulo Varrale, deverá pronunciar-se esta semana sobre o desvio por parte de alguns funcionários daquela instituição de diverso material que havia sido armazenado no comando da Polícia Municipal e Fiscalização. Trata-se de material apreendido na via pública por alegada transgressão à postura camarária que aguardava pela venda em asta pública. Segundo uma fonte anónima, uma viatura pertencente a uma funcionária da idilidade que era usada no transporte de bens roubados encontra-se prequeada. Paralelamente a este assunto, Varrale debruçar-se-á à volta dos funcionários detidos na semana passada, indiciados no desvio de fundos. Para já, 3 pessoas morreram e outras 15 contraíram ferimentos entre graves e ligeiros na semana finda, na sequência de 2 acidentes de viação ocorridos em diversos pontos da província de Nampula. Os dados constam no relatório semanal da polícia apresentado à comunicação social esta segunda-feira. De um acidente do tipo despiste e um de queda de passageiro. O primeiro ocorreu no distrito de Angoche e o segundo no distrito de Rapale, todos no dia 29 de maio de 2020. E o primeiro caso foi causado por excesso de velocidade e o segundo caso de queda de passageiro foi causado por mau posicionamento do próprio passageiro. Fazendo referência que este primeiro caso de despiste foi o caso que tirou a vida de 3 cidadãos. No mesmo período, a corporação fiscalizou mais de 7.500 viaturas e impôs multa a outras 714. A nível das ações rodoviárias, no conto geral da situação da ordem pública, 715 ações de controle rodoviário foram realizadas em toda a província, onde foram fiscalizadas 7.531 viaturas e destas 774 foram impostos avisos de multa referente a diversas infrações cometidas. Na semana passada, foram registrados 2 casos criminais que mereceram o seu devido esclarecimento. As autoridades de saúde em Nampula afirmam que a contaminação pela Covid-19 dos profissionais daquele setor de atividade não deve ser entendida como algo anormal devido às exigências do seu trabalho. De acordo com o chefe do Banco de Socorro do Hospital Central de Nampula, o sucedido coloca desafios acrescidos aos profissionais de saúde sobre a necessidade de se prevenirem da doença e, naturalmente, os seus pacientes. A contaminação ao nível do pessoal de saúde não é de admirar-se, é normal. O pessoal de saúde tem risco em qualquer parte do mundo, não é só o pessoal de saúde, tanto assim como aquele motorista que sai sem cumprir com as recomendações que o Ministério tem nos dado, tanto como um polícia faz o seu trabalho numa unidade, numa situação, num local público, tem também os seus riscos. O importante para nós é usarmos o equipamento de proteção. Estes profissionais estão assintomáticos, estão sendo acompanhados, estão em tratamento ambulatório ao domicílio. O profissional de saúde já está habituado e pronto para situações de contaminação, não é só o coronavírus, temos situações de tuberculose, temos situações de hepatite. O profissional de saúde deve cumprir com o uso de equipamento de proteção individual. A fonte recomenda a todos os cidadãos a dirigirem-se de forma voluntária às unidades sanitárias com o propósito de inteirar-se do seu estado clínico. Sempre foi claro que as consultas que não sejam de urgência são feitas ao centro de saúde próximo do local. Em algum momento podemos notar alguns doentes, fica em casa, alguns adoecendo, permanecendo em casa. Não quer dizer que devem permanecer em casa. As recomendações são as mesmas, não mudou nenhuma regra na recomendação. Segundo dados oficiais, até o último domingo, tinham sido infectados pela Covid-19 14 profissionais de saúde, 13 dos quais na província de Nampula.
A cidade de Nampula, atualmente com casos positivos da Covid-19, continua e cuja solução depende fundamentalmente da observância rigorosa das medidas coletivas ou individuais de higiene, começa a ser uma das mais sujas do país. Contentores de lixo em diferentes bairros da urbe, incluindo na zona cimento, é o que se pode descrever quando se fala de saneamento do meio na cidade de Nampula. De um tempo para cá estamos a ver que as coisas estão a andar muito mal. Nem sempre eles vêm, deixam acumular o lixo e praticamente, conforme vem, é assim como nós estamos. Senhor Presidente, gostaríamos mesmo de uma limpeza geral, né? Porque isso é bom para a nação e para o povo moçambicano. Sim, não faltam promessas que ele disse, mas nem tudo ele está a cumprir, né? Nós como povo seguimos ele porque achamos o partido bem forte e capaz de liderar a nossa cidade. O perigo é um pouco complicado porque tem que acelerar o saneamento, não podia ficar mais ou menos porque isto mais ou menos, a lixeira está próximo ao mercado. Então tinham que acelerar, não podia ser assim porque essa lixeira está mesmo próximo os comerciantes. Cerca desse lixo estamos a sofrer muito, principalmente quando tem 9, 10, 11 tratosos. Estamos a sofrer muito ali, estamos a sentir muito cheiro, um cheiro estranho, principalmente aquele senhor que costuma vir aqui, tirar aquelas garrafinhas ali. Quando tira aquelas garrafinhas, quando mexe aquele lixo, está a piorar a situação conosco. Ficamos mal com o cheiro desse lixo. Para os nossos entrevistados, com o problema do lixo, Nampula pode se transformar num autêntico centro de doenças. Doenças, cólera e etc. O perigo é podemos pegar essa doença como a Nampula está a acelerar cada vez mais. É perigoso. Então precisa dessa gente mais competente que faça, como posso dizer, que faça as coisas com um bocado de emergência, apesar de ser um pouco difícil, né? Para resolver tudo de uma única vez, mas aqui está um pouco o perigo. O perigo disso pode nos contaminar em algumas doenças na cerca desse lixo. No seu plano quinquenal de gestão integrada de resíduos, as autoridades municipais assumem o compromisso de eliminar o problema do lixo em 2022, mas a realidade pode provar o contrário. Está assegurado o apoio às famílias que se encontram refugiadas em Nampula, provenientes da província vizinha de Cabo Delgado, onde se registram ataques de insurgentes que semeiam luto e dor naquela região norte do país. A garantia foi dada pelo Ministro da Saúde, que no último sábado terminou uma visita de trabalho de 3 dias à província de Nampula. Para Armindo Tiago, o Governo, através do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, está a canalizar apoios em roupa e alimentos como forma de minimizar o sofrimento daquelas famílias que perderam todos os seus haveres por causa dos ataques protagonizados pelos insurgentes. Queremos aqui manifestar a nossa dor. A dor daqueles nossos compatriotas que, estando a ser vítimas de uma guerra terrorista injusta, têm que sair das suas casas, têm que sair das suas zonas de produção para andar quilômetros de estrada, sem nada. Estar neste momento a chegar à província de Nampula. O governo, o nosso governo, sempre tratou de forma humana as pessoas que passam sofrimento. E não há de ser diferente em relação às pessoas provenientes de Cabo Delgado. Armindo Tiago aproveitou a ocasião para manifestar o seu agradecimento pelo gesto demonstrado por aqueles que, mesmo em momentos difíceis, criaram condições para acolher os seus compatriotas. Queremos aqui, antes de dar mais elementos, agradecer àqueles indivíduos que, nas mais difíceis condições de sobrevivência, acolhem os seus compatriotas deslocados da província de Cabo Delgado. Queremos nos inclinar a esta bondade e a este coração que muitos moçambicanos acreditamos que têm, mas são poucos que têm neste momento tantas pessoas no seu quintal.
Refira-se que encontram-se refugiados até o momento na província de Nampula, mais de 1000 pessoas provenientes de Cabo Delgado, cuja maioria está alojada no posto administrativo de Namialo, distrito de Meconta. Mais de 170 pessoas, entre crianças e adultos, encontram-se retidas no comando provincial da PRM em Nampula, na sequência de uma operação realizada pela corporação na manhã desta segunda-feira, visando fiscalizar o nível de cumprimento do decreto presidencial que estabelece o estado de emergência. São crianças com idades compreendidas entre 7 e 16 anos de idade, que estavam na via pública, algumas exercerem atividades comerciais e outras deambulando pelas ruas e avenidas da cidade. Eu estive a sair de casa, tinha ido visitar meu tio aqui na feira. Então quando eu ia para lá, eles me levaram para o carro. Foram que horas? As horas é que não sei. Mas sabe que o governo recomenda para ficar em casa? Sei que ia visitar um tio que estava doente. É por causa de não sentar em casa. Mas estava a fazer o quê? Tinha a vender bolo. Uma hora depois, os seus encarregados foram solicitados para justificarem os motivos que teriam levado os petizes a saírem de casa. Vinha a ver meu criança. Eu saio em casa com meu criança, foi no serviço. Agora era para comprar caril, para entregar, agora eu fico no serviço. Agora encontraram o polícia no caminho. Agora agarraram meu filho. Ia ver meu filho. O que aconteceu com teu filho? Eles recolheram lá na Cipal. Estava a fazer o quê? A senhora mandava onde ele? Sim, mas estava na Cipal a comprar tomate. Depois o que aconteceu? Eles encontraram lá, com policiais e levaram. A polícia voltou a deixar um apelo aos pais encarregados de educação. Este é um trabalho que a PRM está a realizar com vista a maximizar a prevenção contra a Covid-19 e este trabalho iniciou ontem nos bairros de Moivira Expansão e Moela Expansão, que são zonas que têm um maior índice de contaminação da Covid-19 e o trabalho visa essencialmente sensibilizar os menores e outros cidadãos que desenvolvem atividades de venda na via pública, venda de produtos. E, face a esta situação, a polícia encaminhou esses indivíduos às nossas unidades policiais, mas para fazer a sensibilização e os menores envolvidos nesta situação, necessitamos, ou melhor, requisitamos os seus encarregados para que venham levar os seus menores e, nesse momento, também aproveitamos para fazer uma sensibilização sobre a necessidade de se prevenir contra a Covid-19, que é uma doença que, nos últimos dias, tem se acentuado bastante na nossa província. As crianças assumiram o compromisso de transmitirem mensagem de sensibilização aos seus companheiros. O governo da província de Nampula renova os apelos para a necessidade de uma exploração regular e sustentável dos recursos marinhos e realça a sua importância e o papel que desempenha na manutenção de um planeta saudável. O apelo foi lançado esta segunda-feira por ocasião das celebrações do Dia Mundial dos Oceanos, que este ano se comemora sob o lema Inovação para a Sustentabilidade do Oceano, Mar Limpo, Ecossistema Protegido. Falando em conferência de imprensa convocada para assinalar a data que constitui uma oportunidade para aumentar a consciência global sobre os benefícios derivados dos oceanos, o secretário de Estado da província de Nampula realçou a necessidade da conjugação de esforços para a concretização de ações de gestão e conservação do meio marinho e apresentar soluções que inspiram as comunidades a elevar níveis de consciência para uma exploração sustentável e equilibrada. Portanto, num dia como este, fazemos o apelo para que a nossa população, fazemos o apelo para que os nossos atores dentro desse subsistema de pesca, água e mar, fazemos o apelo para que todos aqueles que têm participado dentro desta cadeia possam, de forma bastante responsável, dar sequência às suas ações, pensando sempre na sustentabilidade que nós devemos dar à exploração dos recursos, na sustentabilidade que nós devemos dar na proteção
do nosso oceano. De acordo com o governante, a exploração excessiva, a pesca ilegal e não declarada, bem como as práticas aquáticas insustentáveis, estão a contribuir para a poluição marinha e destruição dos habitats, afetando significativamente os oceanos e mares em todo o mundo. Devemos todos nós lutar para fazer com que não haja ameaças contínuas para o nosso oceano, não haja poluição contínua no nosso oceano, não haja uma exploração desenfreada e desmedida e irresponsável dos recursos, sobretudo o pescado que nós temos dentro desse nosso espaço, que não haja a ação do homem a prejudicar o melhor funcionamento sobre os nossos oceanos e que tem grande impacto em relação ao nosso clima. No Dia Mundial dos Oceanos, as pessoas são chamadas a refletir em torno da importância e o impacto dos oceanos no planeta, destacando suas múltiplas contribuições para a sociedade e os desafios que enfrentam para manter os benefícios que proporcionam à humanidade. Vendedores informais em atividade nos diferentes mercados da cidade de Nampula acabam de beneficiar de uma ação de treinamento em matérias de prevenção contra a Covid-19. O projeto foi desenvolvido pela GIS, Programa de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Médicos para a África. De acordo com o assessor do programa, pretende-se que o material seja distribuído aos vendedores em diferentes mercados da urbe. É apoiar esta iniciativa, este processo de emergência que temos do Covid, fazendo uma sensibilização também, apoiando, trabalhando conjuntamente com organizações como o COAM e o município e a Associação de Municípios para fazer entrega de materiais de sensibilização sobre práticas de prevenção de Covid, que acreditamos ser muito importante dentro da cidade de Nampula. Acreditamos também que a coordenação feita com o município, com os mercados, é muito boa e acreditamos de que é uma boa experiência para realmente trabalhar e prevenir esta doença que está a afetar muito nossa sociedade. O vereador do Pelouro de Mercados e Feiras, que recebeu o donativo, agradeceu o gesto de solidariedade. Bom, nós estamos a trabalhar nesse sentido já há bastante tempo e sobre o material que recebemos hoje já havíamos feito a capacitação, já identificamos os mercados que irão ser distribuídas máscaras, os cartazes. Houve uma formação de alguns ativistas do Conselho Municipal e além da distribuição destas máscaras da GIZ, nós também já tivemos apoio de algumas empresas locais, como a CDM, que também nos deu 500 máscaras. E não só, também tivemos a CDN, CLN, que também nos forneceu algumas máquinas de pulverização e que até agora estão em uso, se formos a ver nos controles. Assim como também a nível do Secretariado de Estado, a nível local, que também tem nos apoiado também bastante no combate ao Covid-19, que até na última sexta-feira também nos ofereceu 70 baldes com torneira. Então, esse é um combate que envolve todos, independente da cor política ou partidária, assim como raça. Então, todos nós estamos a nos esforçar 100% para que consigamos combater o Covid-19. A cidade de Nampula conta com cerca de 40 mercados distribuídos em 18 bairros. Neste momento de emergência, o maior problema tem a ver com a inobservância das medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19. A solução do problema dos conflitos armados e que vitimaram centenas de pessoas na província de Cabo Delgado passa pelo envolvimento de todas as forças vivas da sociedade. A posição é defendida por alguns académicos da praça que classificam de dramática a situação dos conflitos provocados pelos insurgentes naquela região do norte do país. É triste ver a população, né, de alguns distritos do norte de Moçambique, né, a movimentar dos seus locais, né, para locais mais ou menos seguros. Estão os insurgentes, neste caso os terroristas, a destruir os bens da população, as infraestruturas do governo,
né? Muita coisa ligada ao comércio que eles destroem. Obviamente é uma grande preocupação, mas é óbvio que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique estão no terreno a fazer a sua parte, mas eu acho que para combater essa situação deve existir o envolvimento de todos nós, né? Aqui não deve existir aquilo que politicamente as pessoas querem tentar dividir, que é problema da Frelimo ou da Renamo. Não. Deve existir, né, a coesão de todos os povos moçambicanos para ver se podemos encontrar uma saída. Quando fala de um trabalho conjunto, significa o quê? O trabalho conjunto aqui, deixarmos as nossas diferenças, porque os terroristas, quando chegam ou quando estão lá no mato, eles comunicam-se, né, com algumas personalidades que estão dentro das vilas, né, e seria um momento muito ideal essas pessoas que têm contato frequente com eles denunciar, né, denunciar as ações desses indivíduos às Forças Armadas de Defesa. Não se sabe aqui com quem eles comunicam, né, se é indivíduo da ala X ou disso, mas o mais importante é que haja a denúncia. Porque na verdade, aos políticos se impõe uma união conjunta, não existir uma acusação mútua, né, entre eles, mas sim uma união conjunta, porque estamos a ser invadidos. É um terrorismo, e o terrorismo é a invasão de um outro Estado. Então, nós temos que lutar no sentido de encontrarmos um caminho fiável, no sentido de sairmos deste dilema de Cabo Delgado. Isso é uma ação muito conjunta e uma ação muito séria, e daquilo que as pessoas propalam nas redes sociais, aquela pessoa que tem uma consciência de cidadania, em nenhum momento estaria a agitar-se ao ponto de vista a dar força aos bandidos armados, que são os insurgentes, em relação à questão do seu protagonismo. Esta deve ser a luta de todos, porque é uma situação extremamente que nos leva a um dilema, e este dilema, numa luta conjunta, deve ser ultrapassado. De acordo com as nossas fontes, o governo e parceiros de cooperação necessitam de encontrar mecanismos sobre este problema. Nenhuma guerra de guerrilha acabou no mato. Nunca. Temos experiência da Frelimo, que esteve no mato. O governo colonial chamou de turras, não sei o que tal, onde que acabou? Em Lusaka, na mesa. A Renamo tinha ocupado quase todo o país, onde que acabou? Em Roma, na mesa. Com aqueles ali também deve se procurar o cabeça e o que eles querem para haver uma negociação, para que realmente este assunto ponha-se no ponto final. Devido à ação maléfica dos insurgentes, centenas de famílias dos distritos nortenhos da província de Cabo Delgado abandonaram a província, tendo se refugiado em Nampula. Nampula é a segunda província que tem mais casos de coronavírus. Portanto, vamos todos lutar e combater de uma vez por todas o coronavírus, usando máscara, lavando as mãos e observando todas as medidas deixadas pelo Governo do Ministério da Saúde. Boa noite. Assista em estreia, mas lá para frente, o episódio de Ahmed bin Hanbal, Imam. Assalamu alaikum.